Olá, tudo bem? Aqui é o professor Eduardo. Estamos aqui então hoje para mais uma aula de aconselhamento pastoral. Espero estar podendo ajudar vocês e espero também que vocês estejam praticando, gente. Aconselhamento pastoral é sério, é uma coisa muito boa, é um ministério muito importante, embora às vezes pouco valorizado. O que acontece? No geral, as pessoas valorizam muito aqueles ministérios que têm aqueles dons, né, para ficar mais fácil, aqueles dons que têm maior evidência, né? O povo gosta da pregação, da profecia, revelação, então isso aí, principalmente o povo pentecostal gosta muito. Agora, aqueles dons assim que ficam escondidos, quase não aparecem, que é o caso do aconselhamento, ele é um dos principais, a igreja precisa muito. Então, por isso é um dos motivos que eu assumi de propor essa aula, justamente para capacitar então mais pessoas a esse ministério. Tá? Então hoje nós vamos dar sequência. Nós estamos falando então até agora sobre a teoria geral do aconselhamento, né? E hoje vamos ver se a gente propõe uma coisa diferente, né? Penso em hoje então nós começarmos a segunda fase, mas vou fazer uma revisão rápida da primeira, fechar a primeira parte, que é a parte da escuta, para nós então passarmos aí para a parte da avaliação, né? Entender o problema, como é que a gente faz essa segunda parte. Então vem comigo, vamos lá. Então não temos muito slide, é mais tranquilo aqui, tá? Então, a primeira parte, ela é mais tranquila. É aquela parte que eu já mostrei para vocês, que ela envolve o relacionamento da pessoa que fala, né, e da pessoa que ouve. A primeira parte é isso. Eu sempre falo assim que o sucesso do aconselhamento vem de uma boa relação entre conselheiro e aconselhado. É aquilo que eu falei, a primeira coisa nos outros encontros, né, a primeira coisa é avaliar que tipo de relacionamento que você tem. E depois disso, então, passar a escuta. São várias técnicas e formas, nós já estudamos para a escuta. Importante sempre de tudo, aprender a pescar no inconsciente, assim, só uma retomada do mais importante, né? Pescar no inconsciente, ouvir o que a pessoa está falando, procurar ouvir as entrelinhas. As entrelinhas são muito importantes. Retomar sempre as palavras da pessoa por meio de perguntas. Você vê que a pessoa começa a falar com você, mas você está prestando atenção de verdade. Quando a gente presta atenção assim de verdade, a gente sempre pergunta. Então a pessoa começa a falar: "Não, pastor, eu estou com um problema no meu casamento, tal. Eu acho que as coisas não estão muito boas". Aí você, depois que ela falou um monte, você volta. Explica melhor para mim o que que você quer dizer quando você está dizendo que as coisas não estão muito boas. Você consegue dar um exemplo? Entendeu? Isso aqui é muito importante, né? Você retomar. Então, de repente, a pessoa está falando ali que não anda se sentindo bem, e aí você tem que sempre estar perguntando isso. Tenta explicar o que que é esse não estar se sentindo bem. Então, nunca deixar os conceitos abertos, porque às vezes a pessoa ela tem uma ideia e você tem outra. Então, quando a gente escuta, a gente tem que tentar se colocar no lugar da pessoa, aqui que está no nosso primeiro triângulo aí, lilás, né? Se colocar no local da pessoa, né? No lugar da pessoa, ter empatia, procurar sentir o que a pessoa está sentindo, procurar entender o que a pessoa está sentindo da melhor maneira possível. E ainda assim, explorar os conceitos da pessoa, perguntar para ela como é que ela entende, de onde é, como é que tudo, entendeu? Às vezes você não entenda que não aceite a falsa compreensão de que você sabe, entendeu? O erro de qualquer conselheiro é achar que sabe. Então não aceite essa falsa verdade. Sempre ouça o conceito da outra pessoa, de qualquer coisa. Ah, mas Deus me ama. Ou Deus não me ama. Mas o que é amor? Para você é simples o que é amor. Mas às vezes o conceito de amor da pessoa está ligado à prosperidade. Então, para ele, se ele é próspero, Deus ama. E se não é se não está sendo próspero, então Deus não ama. Então, o que eu quero dizer com isso? Que nós temos que aprender a ouvir a pessoa no seu contexto. Porque é no contexto de cada pessoa, no seu próprio histórico, que vão surgir os conceitos que dão sentido para nós. Por isso, muito importante no aconselhamento é ouvir e perguntar, voltar à história. Por isso que no aconselhamento, às vezes, é bom você anotar. Eu já te falei, acho que numa outra aula, anotar, às vezes a pessoa não se sente confortável com a gente anotando. E anotar, às vezes, dirige o discurso. Por isso, nem sempre é bom anotar. Os psicólogos, o psicanalista, ele anota sem a pessoa ver, que é para não dirigir o discurso. Mas quando você anota sem a pessoa ver, a pessoa está percebendo o que você está anotando. Logo após ela fala, e ainda assim dirige o discurso.
Por isso, o ideal é deixar a pessoa falar e você fazer a anotação mental enquanto ela está falando daqueles que são temas principais que você precisa voltar depois. Você vai perceber que as pessoas falam muita coisa, então nem sempre a gente vai conseguir fechar todos os temas mentais na cabeça. Por isso, às vezes, é preciso uma, duas, três conversas, até para ver se a pessoa está coerente mesmo nas ideias dela, firme nas ideias dela. Por isso que às vezes um só encontro não é suficiente para escuta, tá? Então, a primeira coisa assim dessa primeira parte é ter essa relação de empatia, essa proximidade, essa relação de transferência positiva, como eu já expliquei aí nas outras aulas, e começar a relação de escuta. A pessoa vai querer, o aconselhado vai querer de você a solução. Logo de cara, isso é óbvio. Isso tem a ver com ansiedade. A pessoa vai lá no aconselhamento, ela já quer a solução. Eu lembro que uma vez, eu como faço aconselhamento há muito tempo, às vezes as pessoas me procuram, né? Vem aqui em casa. Uma vez veio uma pessoa que me mandou uma mensagem no WhatsApp, falou que precisava de um aconselhamento, que tinham me indicado se eu não aconselhava. Eu aceitei, marquei um dia, nunca tinha visto o casal. Era um casalzinho novo, né? Então eles chegaram aqui, nós sentamos, conversamos, mas eles nem eram da igreja, né? Eles nem eram da igreja. Era conhecido de um irmão da igreja. E eles chegaram aqui para o aconselhamento, aí eu comecei a ouvi-los, né? Ouvir os problemas, tentar ajudá-los a entender o que estava acontecendo. Aí lá no final do aconselhamento, mais ou menos, eu já estava traçando um plano para ajudar eles no aconselhamento. Aí o cônjuge, né, o marido, olhou para mim, pastor, mas é assim que é o aconselhamento? Eu pensei que eu chegava aqui, o senhor orava e ficava tudo certo. Eu comecei a rir, né? Falei, não, não é assim, não, lugar nenhum é assim, filho. Não existe esse negócio de vir aqui orar e ficar tudo certo. Isso não existe nem na Bíblia, tá? Não é assim, né? Existem passos, existem mudanças, é uma coisa mais prática, mais pessoal, né? Envolve mudança interior, envolve disciplina, né? Então não é só isso, entender quais são os problemas, quais são as crises, procurar compreender o outro, aceitar as diferenças. Então não é só chegar aqui, orar e resolve, tá? Então eu lembro, até já falei com vocês, que na minha época, que eu fiz meu bacharel há muito tempo, o pessoal até brincava com esse negócio de vamos orar. Eu lembrava assim que quando o pastor falava vamos orar, é porque ele não sabia qual rumo ele tinha que tomar no aconselhamento. Então ele falava vamos orar, irmão, que é melhor. Então aí a gente fez brincadeira com os colegas de sala de aula. Quando percebia que o professor estava perdido, ou que quando vinha uma ideia de algum aconselhamento que não sabia o que dizer, a gente olhava um para o outro e falava, vamos orar agora. Então, assim, na prática, não, tá? O que você vai fazer? A minha dica é não decida no primeiro encontro. Nada. Essa é a dica, né? Se quiser, sim, hoje eu já faço isso. Quando eu era mais novo, eu não conseguia me conter para não tentar resolver logo no primeiro encontro. Mas hoje eu já estou mais contido, eu já entendo que é melhor deixar para depois. Por dois motivos. Primeiro, você deixar para o próximo encontro, eu acho que é o principal motivo. Dá tempo para que a pessoa encontre a solução ela mesma, sem precisar da sua ajuda. Beleza? Isso aí que é o importante. O bom aconselhamento é aquele que acontece e a pessoa sai do aconselhamento dizendo para si mesma: eu tive uma boa ideia, ainda bem que eu cheguei nessa conclusão. Entendendo, inclusive, que o seu papel quase não foi necessário. Então, esse é o bom aconselhamento, tá? Se a pessoa sair dali achando que precisa de você de novo, porque é você que solucionou o problema dela, aí você falhou como conselheiro. Então, assim, primeira coisa, dá o tempo. Como é que a gente faz esse negócio para dar o tempo? A pessoa veio te contar um problema, né? Tem uma coisa que vai acontecer. Eu vou dar a dica. Quando a pessoa vem contar o problema, é porque o problema é grande. É grande. Ninguém chega para contar problema quando está no começo. Porque no começo as pessoas tentam resolver por si mesmas. Então ninguém vem. As pessoas deixam para vir contar os problemas quando já está uma bola de neve. Então, muitas vezes você vai ter que tomar uma decisão, ajudar a pessoa a tomar a decisão no primeiro encontro. Tá? Ainda assim, se você puder, eu recomendo que você não tome no primeiro dia. Chegou lá no primeiro dia, mesmo que seja uma emergência, se você perceber que dá para esperar um dia de um dia para o outro, peça. Fala assim, irmão, é o seguinte, ó. Então você me falou, eu vou tirar então essa noite aqui para orar, para conversar com Deus, meditar um pouco nesse problema e amanhã a gente conversa. Pode ser assim? A pessoa, pode ser. Aproveita então você também em casa, tira esse momento para orar, pede para que Deus te dê orientação, uma resposta para ajudar a lidar com esse seu problema.
fecha assim. Você vai ver que no outro dia a própria pessoa vai trazer a solução para você. Em muitos casos é assim. É ótimo, a melhor coisa que tem, porque aí você não precisa se comprometer. Eu falo isso porque, o papel do conselheiro é não se comprometer? Não. É porque quando a gente que acaba aconselhando, orientando ou dando a decisão para a pessoa fica dependente do conselheiro. Então, o ideal isso é aquele chamado aconselhamento não diretivo. Então, não sou eu que dou a direção do aconselhamento. Então, a primeira coisa é a escuta. Depois que eu escutei tudo, provoquei para a pessoa falar. Então, é ajudar a pessoa a falar o máximo possível. Aí, assim, professor, mas se a pessoa começar a chorar, o que, que eu faço? Tem muitos casos assim. O que, que acontece? Ó? Então, já vou dar a dica. Se a pessoa começou a chorar, é um bom sinal, nunca é um mau sinal. Porque você atingiu um ponto de dor. Tá? As emoções também possuem dor. Elas possuem sentido. Elas não são tão abstratas como a gente imagina. Elas têm várias relações com o nosso sistema hormonal, com nossos neurotransmissores. Então, quando a pessoa tem uma emoção, ela sente um monte de reações no corpo. Tá? E uma das reações que ela sente durante as emoções é o choro, é a lágrima. Então, se a pessoa chorar, é um bom sinal, porque indica que você chegou no ponto de dor. O que, que você faz então? Deixa a pessoa chorar, espera um pouco, né? Pede para ela falar sobre o assunto, explicar por que ela está chorando, o que, que dói, o que, que incomoda, né? Dá um copo de água para ela, ajuda ali naquele momento, tem empatia e deixa ela falar. Tá? Quanto mais a pessoa conseguir pôr para fora e tratar o seu problema, mais chance vai ter da pessoa mesmo se corrigir, tá? O Lacan, que é um dos psicólogos aí que eu já falei para vocês, um dos psicanalistas, ele tem uma teoria que a teoria dele está muito relacionada com a teoria da linguagem. E o Lacan, uma das propostas dele, é que só da pessoa falar do problema já entra num caminho de cura. Por quê? Porque quando a pessoa, por exemplo, muitos problemas acontecem por algum tipo de desordem na psique, tá? Algum tipo de desordem emocional, alguma tristeza, alguma dor, alguma mágoa. E só da pessoa começar a falar sobre aquilo, ela mesma começa a se corrigir, como se fosse uma salvaguarda de algum sistema eletrônico automático, que ele mesmo começa a se corrigir. Então isso aí é muito importante que você não tome decisão. Peça para a pessoa ir para casa, para orar sobre o assunto e você também ora, tá? E você fez o que então durante a conversa? Você coletou diversos dados, né? Você coletou diversos dados, emoções, dores, lógicas, problemas reais que aconteceram, né? E aí você tem que tomar a decisão, ajudar a pessoa a tomar a decisão. Como é que é isso? Então a gente envia a pessoa para casa e marca no outro dia. Caso não seja possível, existem algumas situações que você tem que intervir direto, né? Por exemplo, em situações de violência, você intervém direto, né? A irmã chegou na igreja lá, o marido bateu nela, aí você intervém direto. Por quê? Porque a pessoa está com um estado emocional em que para tomar uma decisão ela tem dificuldade. Então aí você ajuda. O nosso aconselhamento ele é diretivo quando a pessoa não tem condição de tomar uma decisão. Você tem que conseguir avaliar isso, tá? Então, assim, mas isso, graças a Deus, no Ministério Pastoral não é a maioria das vezes, tá? Não é a maioria das vezes. Eu até vou falar em caso de violência, como é que você faz, mas aí a gente faz mais pra frente num outro encontro. Hoje, assim, aquele básico, a pessoa chegou, orienta ela a esperar um dia e você vai orar. Pode ser 2 dias, pode ser 3, não tem problema. Pode ser uma semana, dependendo da gravidade do problema, do tempo que a pessoa tem para lidar. Se você quiser dar uma resposta imediata, você pode, tá? Mas as respostas imediatas, elas tendem a não avaliar normalmente legal o problema. Por quê? Porque nem a pessoa mesmo entende bem o que ela está passando. Então teve vários aconselhamentos de casais que no dia a mulher queria se divorciar e passado uns 2, 3 dias, quando você aconselha de novo, ela já não quer mais. Então, se no dia você ouve ela falando que quer divorciar, você tem que divorciar mesmo porque esse teu marido é um traste. Aí ela pega e passa aquele nervoso dela, aquele momento de raiva, aí ela perdoa o marido, volta com o marido, aí ela fala pro marido assim: graças a Deus que eu não ouvi o pastor. Aí o marido, mas o que, que o pastor falou? Ele falou que eu tinha que separar de você porque você é um traste. Tá, aí você espera o marido dela com você lá no final do culto para te pegar. Tá? Então,
Por isso que eu falo, toma cuidado com o que tu dizes, segura a língua, porque ela volta em você, tá? Então segura. Por isso, leve a pessoa a ela mesma decidir, tá? Porque toda decisão que a pessoa tá, quanto mais a pessoa for a pai da criança, aquela que realmente tomou a decisão, mais ela se responsabiliza pela decisão, tá? Então, assim, encaminha a pessoa para casa. Agora, se ela insistir numa resposta, tenta dialogar com ela na hora para achar a resposta. A segunda fase, que é a fase da orientação, existem algumas orientações que são objetivas e gerais, né? Que você pode dar para a pessoa no primeiro encontro. Mas você tem que ajudar ela a entender que nada é tão objetivo assim, né? Por exemplo, a Bíblia, aí no caso nós que somos aí cristãos, evangélicos, e vamos fazer um aconselhamento bíblico, você pode usar a Bíblia como referência para um aconselhamento. Por exemplo, em situações de ofensa, eu uso a Bíblia no primeiro encontro para falar de perdão, mas eu sei, tenho consciência de que nós, como seres humanos, somos extremamente falhos, né? Então, nós não somos perfeitos. Veja, nós não temos total controle sobre as nossas emoções, nós temos algum controle. Nós não temos total controle, até nem sobre a nossa racionalidade, nós temos algum controle. Essa ideia de ter total controle, isso é só no mundo das ideias, isso não existe na prática. Nós temos algum controle sobre nossas vidas. Então, assim, ajudar a pessoa dentro desse controle a entender que ela tem que perdoar a outra. Isso daí é algo que você pode pegar, porque é uma das mensagens principais da Bíblia, né? Ter misericórdia, né? Perdoar, relevar, interceder, cuidar. Né? Então, um grupo de verbos aí que você pode, todos eles você pode ir direto, tá? Por isso é bom assim conhecer o texto bíblico, é ótimo. Aí, assim, para a gente fazer uma pastoral bíblica, eu assim, eu gosto, eu faço ela hoje integrativa, eu integro alguns elementos da psicologia com a Bíblia. No fim do dia, para mim, a tradição bíblica ela tem mais autoridade para mim, em particular. Tanto porque a pesquisa psicológica ela é científica e ela é baseada em acerto e erro, é contextual, então ela tem vários problemas e falhas, e tal. Não quer dizer que não ajude, que não resolva. Tem casos que ela ajuda e resolve. Na nossa tradição, o povo evangélico, cristão, até que segue a autoridade de Deus, da palavra, ele tem isso, a autoridade. Não segue 100%, claro, como nós somos pecadores, não vamos chegar nisso. Mas ajuda, ajuda, entendeu? Mexe com a pessoa, faz a pessoa pensar, né? Então, o meu primeiro momento, a primeira coisa que eu vou ajudar é a pessoa a pensar, né? Então, algumas coisas você tem que ter, por exemplo, a parábola do filho pródigo, você tem que ter ela de cor ali, ó. Porque a parábola do filho pródigo é fundamental para quem faz aconselhamento. Ela lida com o quê? Ela lida com relacionamento pai e filho, ela lida com relacionamento entre irmãos, ela lida com sentimento de social, influência social, de desejo e de curtir a vida que acontece lá com o primeiro com o filho que sai de casa. Ela tem valores tradicionais, que é a ideia da herança. Ela tem o perdão, que é algo fundamental, a principal mensagem do texto. Ela tem a posição do pai em relação ao filho, que perdoa, a posição do irmão em relação ao irmão que tem dificuldade de perdoar. Então ela é uma parábola muito rica, cheia de elementos que você pode sempre usar aí no aconselhamento, quando vai lidar com as pessoas. No meio cristão, como os cristãos têm então a Bíblia como uma referência, você pode sim usar uma parábola dessa para ajudar a pessoa a orientá-la. Tá? Isso não estaria errado. Tá? É só tomar cuidado para não criar na pessoa, não pegar textos que levam a pessoa à depressão. Tá? E a pessoa, então, que está sofrendo, está com algum problema, geralmente está sofrendo, geralmente, às vezes, ela tem, algumas pessoas tendem a depressão. E aí você chega numa pessoa dessa e fala, não, isso é pecado, se você continuar nisso, você vai para o inferno. Você aumenta a depressão da pessoa e aumenta a dor da pessoa. Então, tomar cuidado como usa o texto bíblico. Você vai ver que Jesus lidou com pecadores em todo o seu ministério e em momento algum ele chegou ali, pôs o dedo na cara, ofendeu e falou que a pessoa ia para o inferno e tal. Se ela não mudasse, não é esse o caminho. Deus não coagiu ninguém à fé, entendeu? Temos sempre que entender isso, não é coagir a fé, não é coagir a graça. Você tem que aceitar a graça, senão você vai para o inferno. Não é coação. Você tem que aceitar isso, senão você não vai mudar de vida. Não. Não, Deus vai te destruir quando você for para o inferno. Então, são motivações que podem dar certo até.
Pode dar certo, você pôs um medo na pessoa e ela vai por medo, mas o medo não dá certo sempre, tá? Vai dar certo uma vez, outra, depois a pessoa perde o medo e ela perde todo o respeito junto com o medo, tá? Então não vai assim. Então quando você vai olhar, a primeira coisa, você vai ouvir a pessoa e vai procurar identificar se tem alguma mensagem no texto bíblico que ajude nesse relacionamento, tá? E a gente, na pastoral, nós trabalhamos muito com questões familiares, tá? Então a boa dica é você trabalhar com questões familiares no texto bíblico, e tem um monte, né? Por exemplo, você tem a situação de Oséias, que mandou a mulher dele embora de casa, e aí ele tomou uma bronca de Deus, porque ele mandou a mulher dele embora de casa, e Deus mandou ele ir lá e amar a mulher dele de novo. Aí ele foi lá e pegou a mulher dele de novo no mercado de escravo, trouxe a mulher dele para casa, teve que comprar a mulher dele, porque ela já estava no mercado de escravo, comprou ela, trouxe de volta para casa, e aí ele refez a aliança, prometeu que ia amá-la, que ia esperá-la, e ela também que ia esperar e que não ia ter relação com mais ninguém. Então tem toda uma restauração do casamento deles ali que a gente consegue usar, tá? Mesmo no Antigo Testamento, que às vezes não é tão simples de usar. Mas por quê? Porque são relatos de família. A Bíblia tem vários desses retratos e desses relatos de família que a gente consegue fazer abordagens para uma pastoral, tá? Para uma pastoral. Isso, claro, pensando nos problemas principais que nós enfrentamos na comunidade. Agora, existem problemas relacionados à espiritualidade, à comunidade mesmo, né? Por exemplo, Paulo, você tem Coríntios 14, você tem Romanos, né, 14 e 15, que são textos em que Paulo está lidando com alguns problemas na comunidade. Que problema Paulo estava lidando? Ele tinha dois grupos, um grupo judaizante e um grupo grego. E os grupos ficavam um questionando o outro, um diminuindo o outro. E ele vai, em vários momentos, fazer uma pastoral para conciliar o grupo, mostrar que nenhum estava certo, nem outro, mas precisava haver harmonia. A relação de homem e mulher, ele também vai fazer isso. Você tem o homem querendo a superioridade, você tem as mulheres querendo o lugar delas na sociedade, e ele tenta trabalhar para que haja harmonia entre os dois grupos. Então a ideia é conseguir fazer essa leitura e levar isso para a minha pastoral. Tá? E no primeiro momento aqui, ainda não é uma decisão, veja que isso ainda não é uma decisão, isso não é uma orientação fechada para terminar um aconselhamento, porque ele não é diretivo, ele é inspirativo. Nem tem aqui no nosso quadro. Você faz isso como uma inspiração, só uma conexão daquilo que a pessoa apontou que é o problema, para poder conversar com a pessoa. É uma inspiração. A ideia é trazer para ela alguma história, alguma narrativa bíblica, às vezes algum testemunho, né? Às vezes alguma orientação da tradição. Eu gosto muito de parábola, às vezes você traz uma parábola, nem sempre as parábolas da Bíblia, às vezes você pode trazer uma outra parábola. O Ben Alves também era psicanalista, ele tem várias parábolas que mexem com a pessoa, mexem com a interioridade, mexem com a questão do dia a dia, mexem com a família. Então você pega às vezes uma parábola ali do Rubem Alves e faz uma aplicação, por que não? Tem algumas parábolas também, umas ilustrações no meio hindu, né, no hinduísmo que eu acho fantásticas, que eu também uso, no Zen budismo, então aí eu já abro aqui, porque são sabedorias, algumas parábolas que agregam sabedoria sobre diversos temas que são muito mais eficazes no aconselhamento do que às vezes você pegar um texto e ler um texto. Tá? Por que eu falo que é mais eficaz? Porque o texto a pessoa às vezes conhece. Você vai fazer um aconselhamento para uma pessoa que já ouviu diversas pregações sobre o filho pródigo. Aí você vai ler o texto do filho pródigo, ela vai olhar, tá, você vai ler o texto do filho pródigo. Não vai me resolver nada, entendeu? E a parábola, ela tem um poder ela tem um poder de insight, de despertamento, sabe? O texto bíblico também tem, mas você vai ter que trabalhar esse texto de uma forma que a pessoa entenda ele como se fosse uma revelação para ela. Para que ela leia o texto, nossa, é isso que Deus quer para minha vida. Ela tinha que ter esse insight. Aí você teria que trabalhar assim. Mas tirando isso, as parábolas são mais fáceis de fazer isso. E a parábola, geralmente você propõe um conto e durante o conto, o que acontece? A pessoa sai do seu universo, entra no universo do conto e se desarma. Nisso que ela se desarma, você apresenta a verdade daquele conto para ela. Naquele momento da verdade do conto, ela pode ter um insight que reorganiza
a base de dados, se a gente pensar em Lacan, a base de dados, o dicionário de significantes, de tal forma que ela consegue repensar a sua vida e reorganizar a sua vida ela mesma, tá? Por exemplo, vou contar uma história simples aqui, bem boba, né? Mas eu uso bastante, né? A história que o pessoal fala de como que se pega macaco lá macaco, como se captura macaco na África. Então eles chegam lá na África, pegam uma árvore, uma caixa de madeira, um quadradinho de madeira ali, coloca um cacho de banana dentro, faz só um buraquinho que o tamanho que passe a mão do macaco, mas que não saia a banana. Coloca a banana e deixa ali a caixa do lado amarrada na árvore. Então, isso aí conta-se que o macaquinho vai lá, enfia a mão para pegar a banana e segura a banana ali. E aí o que acontece? O macaco fica tentando tirar e não consegue tirar a banana dentro da caixa. Aí o caçador chega de boa e joga a rede em cima dele e captura ele. E o que acontece? Ele não larga a banana, ele não aperta a banana para puxar porque sabe que vai estragar, e ele ali acaba sendo capturado segurando a banana. Qual que é a moral da história? Não joga sua vida fora por causa de nada. Às vezes a gente se apega a coisa que não vale nada e esquece aquilo que é mais importante, e com isso acaba perdendo a própria vida. Entendeu? Então é uma mensagenzinha boba, uma narrativazinha boba, mas que tem um conteúdo, um valor moral, um valor vivencial gigantesco. Então a ideia é essa, é conseguir pegar pequenas historinhas assim, e são histórias que você vai levar a pessoa para casa com a pulga atrás da orelha, pensando, será que realmente vale a pena? Será que eu não estou me apegando em banana aí? Sabe, será que realmente vale a pena arrumar uma briga por causa de pouca coisa? Ó, uns 70% dos casos de problema de casais que a gente pega é gente brigando por pouca coisa. Como tem isso? Então, às vezes é isso, é simples, né? Você falou do hindu, acho que não, né? Tem uma história hindu que eu acho muito legal, né? Que fala que o mestre hindu tava lá, tinha bem famoso ali naquela região. E um dia uma pessoa então cruzou o oceano e foi até daquele mestre porque queria saber o segredo da felicidade. Então chegou lá, pegou fila, demorou para ser atendido, finalmente chegou no mestre. Mestre, eu cruzei o oceano, eu queria uma mensagem sua, eu quero saber qual é o segredo da felicidade. O mestre olhou para ele assim e falou assim: peraí. O mestre foi ali atrás, pegou uma colher, pegou um pouquinho de óleo, deu na mão dele e falou: você faz o seguinte, enche essa colher de óleo, sai daqui, dá uma volta em todo o jardim nosso, depois você vem aqui sem derrubar nenhuma gota. E aí eu te conto o segredo da felicidade. O rapaz falou: bom, né, eu já passei por tanta coisa mesmo, já rodei o oceano, já vim aqui, eu vou tentar. Ele catou a colher, encheu a colher de óleo e foi ali, né? E começou a andar bem devagarzinho para não derrubar aquele óleo. E foi, saiu do templo, desceu a escadaria. Aí chegou, foi até o jardim, começou a dar a volta com todo o cuidado para aquele azeite ali, aquele óleo não cair. E passa de um lado ali no jardim, passa do outro lado. E demora umas 4, 5 horas ali andando até que realmente até que finalmente ele consegue voltar e chega no mestre, então todo feliz, esbaforido. Mestre, eu consegui, agora me diga qual é o segredo da felicidade. Aí o mestre olha para ele assim e fala: você não viu? Como assim, mestre? Não vi? Você não viu o segredo da felicidade? Você passou por ele e não viu? Não, mestre, eu não vi. Mas como assim você não viu? Não, mas eu estava aqui segurando isso aqui, por isso eu não vi nada. Eu estava morrendo de medo de cair. O senhor falou que não podia derrubar. Você não viu ali aquelas crianças brincando? Que lindo. Não, não vi. Você não viu as flores no jardim? Não viu nada, não. Não conseguiu as aves, os animais. Até que a tapeçaria. Mestre, não dá, mestre. Eu estava ali, ó, preso ali naquele negócio e eu não podia derrubar porque eu queria o segredo da felicidade. O mestre falou: esse é o segredo da felicidade. Se você ficar se agarrando em coisa pequena que não vale nada, você deixa toda a felicidade da sua vida passar ao seu redor e você nunca vai ver. Viu? Então, assim, tem muita sabedoria que a gente consegue aproveitar para provocar a pessoa a pensar, entendeu? Provocar a pessoa, questionar a pessoa, levar a pessoa a ter um insight, a pessoa sair daquela sua zona de. Para sair dali indo para casa assim, provocada, a pensar: puxa, será que realmente eu estou me agarrando a coisa que não vale nada? Será que eu estou deixando a felicidade passar? Será que eu estou deixando aquilo que é mais importante na minha vida ficar de lado e trocando isso por pouca coisa aí, segurando uma colherinha de óleo? Vou te falar que a pessoa nunca mais vai esquecer o aconselhamento desse.
Entendeu? Agora, por que isso aí você está levando a pessoa? Então, nesse primeiro encontro, após ouvir a pessoa, você começa o aconselhamento falando que você vai orar para uma orientação e joga para ele ou um texto bíblico que traz uma narrativa que vai produzir um insight, ou então uma parábola, ou pode ser os dois, sabe? Um conto que vai levar ele a um despertamento. Tá? Então já fica a dica aqui. O segundo passo, você já pode começar a fazer, começa a pesquisar na internet parábolas e ilustrações. Eu tenho um livro, mas eu tenho que atualizar ele, é antigo, que eu escrevi sobre parábolas, já faz uns 20 anos, uns 15, 20 anos. E toda vez eu sento, eu vou atualizar meu livro, eu vou atualizar meu livro, vou atualizar meu livro para editar de novo e nunca tenho tempo de editar, tá? Então, assim, eu vou ver se até o final das nossas aulas aqui eu consigo sentar um dia e atualizar as parábolas e soltar ele na Amazon. As parábolas que eu tenho já são focadas em aconselhamento. Eu tenho um livro inteirinho de parábolas, acho que tem umas 200 parábolas, todas para aconselhamento em diversos temas, né? Que aí dá para você provocar a pessoa e levar a pessoa a produzir um insight. O legal no livro das parábolas é que ele já tem as temáticas, né? Tem as temáticas ali, problema conjugal, problema pai e filho, problema de relação, inveja, egocentrismo, né? Então ele tem várias temáticas que você consegue achar a temática, a parábola e ajudar ali. E você não precisa nem decorar, tá? Você pode ter ali as parábolas arrumadinhas ali no computador mesmo, quando você está conversando com a pessoa, deixa eu ler uma historinha para você. Aí você leu a historinha para a pessoa e ela já desarma. A ideia é ajudar a pessoa a produzir insight. Depois que a pessoa ali se jogou a historinha para ele, falou que nós vamos orar, pede para ele ir para casa e vamos pedir para Deus uma solução. Fez uma oração, foi para casa, começa assim. Esse é o primeiro passo da avaliação. A partir daí, o que você faz? Você também começa um processo de avaliação. O que é a avaliação? Você vai ter que ter um padrão para poder fazer uma avaliação. E isso é que é o difícil. Porque existem padrões diferentes. E aí a gente tem que entender. Por isso, em aconselhamento, o principal base para você fazer é a empatia. É se colocar no lugar da pessoa e, através do seu padrão ali, você tentar entender o que está acontecendo com a pessoa para ajudar ela a um novo caminho. Entendeu? E isso às vezes é difícil. Por isso a gente fala que pessoas muito novas, quando vão aconselhar, têm dificuldade de aconselhar. Porque quando se é muito novo, você não tem muito padrão para fazer uma avaliação. Você não tem conhecimento de muitos modelos familiares, você não tem conhecimento de muitos modelos relacionais, você não tem conhecimento de muitos modelos de vivência. Por isso, quanto mais jovem você for, quanto mais novo você for, mais jovem você for, mais você vai ser dependente de literatura. Então aí você tem que ler. Minha recomendação, leia Parábolas, primeira recomendação. Segunda recomendação, leia Rubem Alves. Pelo mesmo motivo, Parábolas, para que você tenha essa visão. Rubem Alves tem vários livros, acho que ele tem uns 7, 8 livros só sobre parábolas e histórias. Muitas delas são fruto do trabalho dele na psicanálise, então elas ajudam muito no insight para o despertamento, para que a pessoa tenha aí essa mudança de direção, esse literal, esse despertamento. Porque o insight, ele faz isso, ele ilumina, ele produz um despertamento. E aí você pode sim conectar esse insight com o texto bíblico e com isso fazer a pessoa ter esse momento de pensar. Quando a pessoa vai para casa, ela vai orar, você também pode fazer a mesma coisa. É o que eu faço. Eu vou para casa, eu vou orar, peço uma orientação a Deus. Ótimo. Muitas vezes, vou dizer que não, eu tenho orientação. Muitas vezes Deus me mostra ali como eu tenho que orientar a pessoa. Como é que é isso? É coisa de quem está sempre fazendo. Mistura um pouco aquilo do que a gente entende que é o dizer de Deus com aquilo que a gente se prepara sobre como vai lidar com a pessoa. Eu aconselho a você não aconselhar só pelo método, sempre para ouvir Deus, sabe? Isso aí ajuda a gente por várias coisas, né? O Lutero, quando ele fala da oração, ele fala que o principal papel da oração é trabalhar o nosso coração. Trabalhar o nosso coração. Quando você vai aconselhar uma pessoa, às vezes no aconselhamento nós julgamos a pessoa. A gente não tem total controle, você julga. Aí você já está vendo mal a pessoa, ou já está pondo a culpa na pessoa. Por isso a oração é importante. A oração ajuda a gente a quebrantar um pouquinho, ajuda a gente a se colocar no lugar da pessoa, ajuda a entender como Deus vê a pessoa. Então a oração ela tem esse papel de quebrantamento que ajuda tanto a mim, ajuda tanto a pessoa que está, tanto a outra parte ofendida, se for o caso, tá? Então vai ajudar. A partir disso começa o processo de avaliação. Então o processo de avaliação ele vem do insight, ele vem de uma aproximação a um texto bíblico, ele vem de quê?
de conhecimento de relatos sobre como lidar com essa mesma problemática. Pode ser, então, experiência sua, experiência de pessoas que você conhece, ok? Que também vão ajudar muito no tratamento do problema. E outra coisa, então, é alguns padrões. Aquilo que eu falei, né? Você conhecer modelos, padrões éticos de comportamento, né? Como você vai lidar em tal determinada situação. Teve um aconselhamento que nós fizemos de uma situação difícil, né? Um casal que estava cheio de problema no casamento, o marido foi mandado embora do trabalho, e aí é uma cascata, né? A pessoa é mandada embora, não consegue arrumar emprego, aí a questão financeira vira um peso terrível, e isso começa a afetar toda a vida conjugal e vai acabar num pedido de divórcio, né? Isso aí vira cascata, né? Se não conseguir lidar, não conseguir tratar no meio do caminho aí para ajudar o casal. Por isso nós falamos do aconselhamento preventivo, aprender a olhar na comunidade o problema antes dele acontecer. É o que nós vamos terminar o nosso curso falando. Mas nesse momento não, nós já estamos no apagando incêndio, que é o pior, né? Apagando incêndio é isso aí. Você já tem o problema, o casal já está ali querendo separar. Mas nesse caso, o que eu identifiquei? Eu identifiquei que não era que o homem não amava mais a mulher e nem que a mulher não amava mais o homem. Era o problema financeiro. Entendeu? Mas como é que eu identifiquei isso? Como é que você identificou isso, professor? Tá, aquela ideia da avaliação. Quando você ouve, você está coletando dados. Então, eu ouvindo o homem, eu entendi que ele ainda amava a esposa. Quando eu vi a esposa, eu entendi que ela amava ele. Mas havia um problema entre o amor. E o problema sempre tocava no financeiro, 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 problema de cobrança, cobrança, falta de dinheiro. Ele não quer ir trabalhar, ele não sai de casa, tal, tá tendo depressão, entendeu? E aí começou a ter esse atrito e sempre caía no financeiro. Eu percebi então que ali aquela questão dos sentimentos estava bem, mas a questão do financeiro estava gerando tanto atrito que estava impactando ali. Eles não conseguiam, estavam tendo dificuldade de demonstrar o sentimento que eles tinham pelo outro, por causa do atrito financeiro que estava surgindo no relacionamento. A minha orientação foi que eles não tomassem nenhuma decisão, eles queriam divorciar, né? Que eles não tomassem nenhuma decisão para o divórcio naquele momento, esperassem resolver o problema financeiro. Eu mostrei para eles que isso, e justamente isso, que eles, no sentimento, eles demonstravam que amavam um ou outro, mas que era justamente esse problema financeiro que estava gerando o atrito. E a minha proposta era que, se esse problema financeiro fosse resolvido, a chance do problema desaparecer e eles voltarem a viver bem era muito grande. E o casal me ouviu, né? Eles me ouviram no aconselhamento, né? Mas isso aí eu tive que avaliar depois, que eu ouvi os dois, que eu coloquei informação, que eu sentei, que eu parti então de um ideal. Qual era o ideal? O ideal é que os dois vivessem juntos, estivessem bem, que era o que eles queriam, que superassem as dificuldades, que era o que eles queriam. Então eu parti de um ideal, entendi qual era o problema que estava impactando o ideal, e aí tem uma pergunta-chave que eu sempre uso, eu acho que é a pergunta mais importante para avaliação, né? Que é quando a pessoa vem falar que tem um problema, é sempre perguntar para ela, mas quando foi que isso começou? Isso é muito importante. Quando você acha que isso começou? Por quê? Entender onde isso começou vai ajudar as pessoas a entender qual é realmente o problema. Foi sempre assim? Às vezes eu pergunto, mas ele é sempre assim? Ela foi sempre assim? Não, pastor. Nós casamos, o casamento era maravilhoso, sempre tivemos bem, mas de um tempo para cá piorou. Aí eu pergunto, mas você falou de um tempo para cá, quanto tempo mais ou menos? Aí eu já vou assim, né? Aí a pessoa fala, pastor, faz uns 3 anos. Aí olha para ela assim e fala assim, vocês têm uma filha, né? Tem. Quantos anos ela tem? Ah, pastor, ela tem 3 anos. Ah, então será que foi depois que nasceu a filha que começou a ter esse tipo de comportamento? Pastor, o senhor falando agora, eu acho que sim, foi depois de que ela teve a filha. Ótimo, porque nós já entendemos. Isso é importante, né? Quando você tem o primeiro filho ou o segundo filho, durante a reorganização familiar, às vezes geram atritos que o casal não consegue resolver fácil. Então tem que sentar e conversar, entender o problema, entendeu? Fiz uma avaliação. A avaliação envolve entender fazer a escuta dele, fazer a escuta dela, avaliar então o que para ele e para ela são realmente os problemas, procurar entender o todo para ver qual realmente é o problema e entender como esse problema se relaciona com as partes. E a partir disso dialogar com eles. Beleza?
Esse aqui é só o primeiro passo. Na próxima aula eu vou trazer o roteirinho certinho para vocês de como fazer essa parte desse aconselhamento. O roteiro, eu vou tentar fazer um roteiro geral. Eu tenho vários roteiros individuais para cada caso. Aconselhamento em caso de divórcio, aconselhamento em caso de adultério, roteiros individuais. Mas eu vou tentar fazer então esse roteiro de geral para vocês, e aí vou trazer para a gente repassar aqui os passos para esse roteiro geral. Eu tenho um roteiro geral, mas ele é muito grande. Eu vou tentar ver se eu resumo ele para que vocês olhem o roteiro geral e falem, isso aqui dá para a gente seguir, para você ter essa percepção. Então, primeira coisa ali, tenta criar um relacionamento de empatia, escuta, então todos os passos da escuta que nós fizemos. Após a escuta, não decide. Fala para a pessoa que vai orar para ela, por ela, pede para ela orar também e vamos pedir para que Deus nos dê orientação sobre como tratar do seu problema. Junto com isso aí, deixa eu te ler um texto, pode ler um texto bíblico, lê o texto bíblico, faz uma pequena explicação e joga a ilustração em cima dela. Depois da ilustração, você presta atenção no rosto, que você vai ver um insight. A pessoa ela tem aquele momento de despertar. Aí fez isso aí, você não precisa falar mais nada, só ora, envia ela para casa e marca o dia que você vai encontrar de novo. Às vezes ela vai te procurar até antes. Eu já tive caso assim, da pessoa ir para casa, no outro dia, na primeira hora do dia, ela ligar para a gente e falar assim: resolvemos nosso problema. Teve uma vez que nós aconselhamos, foram para casa e na mesma noite, umas 2, 3 horas, ligaram para nós: ó, pastor, nos resolvemos. Obrigado aí pelo aconselhamento. Por quê? Porque conseguiu produzir um insight, a própria pessoa conseguiu ali ver o que ela estava errada, a própria pessoa conseguiu se reorganizar e ajudar, tá? Então isso é importante. Às vezes a pessoa não está enxergando, gente. Não é maldade, não. Às vezes a pessoa não está enxergando. Esses dias eu fiz um aconselhamento, não faz muito tempo, de uma jovem também, um casal novo, né? E todo casal tem seus problemas, eu vou falar disso quando nós falarmos do programa de aconselhamento preventivo, mas tem alguns problemas que são iguais por idade, por faixa etária. Então, nesse caso, eles estavam separados já. A moça já tinha saído de casa, estava morando com as amigas. E eu era um colega de trabalho, fui conversar com ela, né? E aí ela falou, eu vi que ela estava triste, ela não estava bem, né? Fui perguntar com ela como é que ela estava, né? E aí eu explorei um pouquinho como é que ela estava, ela se abriu, falou, Eduardo, eu tô casada tá, há uns 5 anos e nós nos separamos, né? Aí eu comecei a perguntar o que aconteceu, né? Aí ela começou a falar que eles começaram a brigar e se separaram, mas eu percebi que ela não falava de um jeito como quem estava resoluta, ela falava de um jeito como quem estava ali sofrendo muito. Aí eu perguntei, mas você ainda ama ele? Ela falou assim, eu amo ele sim, mas ele me ofendeu muito, pastor, não dá mais. Aí eu falei para ela assim, mas explica melhor isso. Aí fui explorar, né? Aí ela explicou o que aconteceu, o que, que ele falou, né? Foi um momento de briga, gente. Boba, que na briga a pessoa fala o que não deve. Aí eu tentei explicar isso pra ela, mas rapaz, será que vocês não estão agravando uma coisa simples? Não era só uma briga boba que de repente uma conversa poderia resolver? Aí ela ficou assim, provoquei ela. Aí de repente ela falou assim pra mim: Mas pastor, olha, mas eu não posso voltar mais. Minhas amigas de jeito nenhum, elas acham que o que ele fez pra mim não tem perdão. Aí quando ela falou isso, eu peguei, é o discurso do outro, né? Eu falei pra ela assim, mas isso é o que as suas amigas acham, né? Mas e você? Você acha? Aí eu perguntei pra ela assim, antes de você me responder, me responde uma coisa, você o ama ainda? O que que você sente aí dentro? Você o ama? Aí ela parou assim pra mim, foi até difícil de responder, né? Engoliu meio seco assim. Eu amo ele, pastor. Muito. Eu falei, então, segunda pergunta pra você, ó. Você acha que vale a pena lutar por esse sentimento? Olhou para mim e falou assim: Eu acho, pastor. Então, ó, ignora tuas amigas, vai até ele. E você quer resolver? Ela quer. Então pede perdão, mesmo que você esteja certa. Pede perdão. Fala justamente isso que você falou para mim, que você o ama, ele é importante e que você quer lutar por isso. Ela olhou para mim, ela já estava chorando já, coitadinha. Ela olhou para mim assim, vou fazer, pastor. Falei, tá bom. E aí no outro dia ela conseguiu marcar uma reunião com ele, no outro dia, um encontro para conversar. De noite, né? E naquela noite ela falou que fez exatamente o que ela falou. O perdão, falou que ela queria lutar. Eu falei para ela, faz isso, é a minha dica. Eu falei, faz isso e espera. Eu tenho certeza que ele vai fazer também. Ela falou, mas será, pastor? Eu não vou me humilhar demais? Eu falei assim, não vale a pena? Eu acho que vale a pena tentar. Ela falou, então tá bom. E depois que ela fez isso, foi imediato. Ela pediu perdão, falou que queria lutar. Ele fez a mesma coisa. Ele olhou para ela, falou que a amava
Ele também queria lutar e que tinha sido mal entendido, se perdoaram e voltaram. Já estavam com mais de 30 dias morando fora de casa. Então você vê, é bobeira, gente, bobeira. Problema de comunicação. Problema de comunicação. E aí entra mais linha cruzada, que é os parentes, é os amigos. E aí pega o problema, que às vezes é desse tamanho e fica desse tamanhão. E os amigos, então, ficaram todo mundo indignado com ela. Como assim? Depois que ela resolveu e voltou a morar com ela veio conversar comigo, que no dia que ela falou para as amigas que ela ia falar com o marido dela, ia pedir perdão, as amigas dela tudo viraram a cara, não queria nem olhar para ela. Mas ela tinha entendido que era ela que tinha que tomar a decisão, que era o sentimento dela que era importante e que era a opinião dela que era importante, porque era ela que estava afetada e não as amigas. Isso é óbvio, gente, porque amigo toma a dor do amigo. Ele não tá nem aí pro sentimento ali, ele não tá sentindo o que tá acontecendo, mas ele toma a dor do amigo. Parente toma a dor do parente, mas ele não entende os sentimentos ali. Só quem entende o sentimento é o casal. Beleza, gente? Ó, fui longo aqui, que eu gosto muito do tema. Se eu vou, eu perco a hora. Aí na próxima aula, então, a gente continua. Ainda vamos falar mais um pouquinho disso, mais um ou dois encontros sobre essa parte de avaliação aí. E vou trazer, então, alguns modelos já sobre como a gente avalia, como a gente orienta gerais, já para te ajudar melhor no aconselhamento. Fico por aqui, então. Até a próxima. Tchau, tchau.